Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Estamos dando seguimento à série de vídeos gravados acerca do livro Os Ministros de Deus, de Dong Yulan, que tem nos trazido, na verdade, lições preciosíssimas sobre servos do Senhor do Antigo Testamento e que nos deram exemplos de como servir a Deus, a maneira de Deus, com os seus erros para que aprendamos e também os seus acertos para que tomemos como exemplo positivo para nossas vidas e serviço ao Senhor no Novo Testamento. Na verdade, o que é um ministro de Deus? O ministro de Deus é aquela pessoa que recebe um comissionamento de Deus para fazer uma determinada missão em um determinado tempo. E sempre Deus contou com homens ao longo da história da Bíblia. Desde Lúcifer, Adão e outros homens, Moisés, nós vemos que Deus conta com o homem criado por ele. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que foi preparada por Deus para ser útil a ele. No capítulo 5 desse livro, cujo título é Preparados para ser útil ao Senhor, vai falar da escolha de Deus para Arão. Nós sabemos a história de Moisés libertando o povo do Egito. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo, ele se achou pesado de língua, ele achava que não conseguiria falar com Faraó e consequentemente libertar o povo. Deus, naquele momento, preparou e separou Arão para que este fosse a boca de Moisés, como está aqui no versículo de 1 Crônicas 23, o versículo 13. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Aqui fala que Arão, depois de ter sido o auxiliador direto de Moisés, juntamente com Miriam também, nós sabemos que ela teve grande participação, mas ele, principalmente, ele se tornou o sumo sacerdote. Mas não foi assim logo de início. E dentro da escolha de Deus, o que é mais interessante e que nos encoraja muito é saber que Deus escolheu pessoas como nós. Não foram homens perfeitos que nunca erraram, que nunca fizeram nada de errado. Pelo contrário, as lições e os erros desses homens servem para mostrar o amor e a misericórdia do Senhor para aqueles que o servem, que Ele comissiona para uma missão, desde que tenham um coração de arrependimento. E foi assim com Arão. Arão e Moisés conseguiram, após a 10ª praga, tirar o povo do Egito. E no caminho, na travessia do deserto, nós sabemos que o povo disse que faria tudo o que o Senhor mandasse. E nesse momento, nós vimos que não aconteceu bem isso. E Deus chamou Moisés para um monte e ele foi receber diretamente de Deus os 10 mandamentos. Seria a lei que regeria aquele povo recém-saído do Egito. Enquanto isso, Moisés já estava demorando, porque ele ficou 40 dias e noite lá esperando falar do Senhor. E o povo, eufórico, ansioso, acostumado na escravidão, agora estava livre, mas não ainda tinha aprendido a desfrutar da liberdade que o Senhor tinha dado. E pediu, já que Moisés estava demorando, que Arão fizesse um Deus para que ele seguisse. E assim Arão fez o bezerro de ouro. Foi um grande fracasso na história de Arão. Ele realmente se deixou levar pelo povo, não consultou o Senhor e fez com que muitos pecassem em adoração a outro Deus. Justamente o primeiro mandamento que foi escrito, não adorarás a outro Deus. Mas Moisés, vendo aquilo, se irou, falou com Arão acerca do que ele fez com aquele povo, que já tinha uma tendência ao pecado, mas Arão
ele se arrependeu. Ele se arrependeu e se voltou para o lado do Senhor. Isso o qualificou a se tornar um sumo sacerdote. Porque quando Moisés pediu que aqueles que fossem do Senhor fossem matando todos que não adoravam o Senhor puramente, a tribo de Levi, a qual Arão pertencia, se levantou, se posicionou. E esse posicionamento de Arão fez com que Deus deixasse tudo o que aconteceu até aquele momento para trás e desse a ele uma nova oportunidade. E ele então passou a ser não só um líder, mas um sumo sacerdote, juntamente com a sua casa, que foi escolhida para oficiar os serviços sacerdotais do Senhor, do tabernáculo. Irmãos, que lição a gente pode ganhar com isso, né? O Senhor, Ele vai nos perdoar todas as vezes que nós nos arrependermos. Quando Ele nos dá uma comissão, Ele não está interessado tanto na perfeição, que nós podemos ao longo do caminho até fracassar, mas Ele está interessado no nosso coração, voltado para a vontade dEle e sempre pronto em arrepender. E ainda, né, nós vemos outra situação em que Arão é envolvido, juntamente com Miriam agora, na questão de criticar Moisés pela questão do casamento dele com uma mulher cuxita. O próprio Deus toma defesa de Moisés e o justifica. E naquele momento também Arão se arrepende, por isso ele é poupado de ser punido pelo Senhor. Miriam, no entanto, fica leprosa por um tempo, mas também pela intercessão do seu irmão, ela tem absorção depois de algum tempo. E nós vemos mais uma vez que a questão de nós, como servos do Senhor, ao longo da nossa caminhada e serviço, podemos ter fracassos, mas nunca perder o alvo de arrependimento, porque o Senhor vai estar sempre pronto para nos aceitar. E ainda, né, falando de Arão, ele realmente, né, a gente vê em Salmo 133 que ele é ungido, ele recebe a incumbência de ser sumo sacerdote, e naquela época todos reis, sacerdotes que iam receber uma comissão diferente do Senhor recebiam uma unção. Essa unção era feita com um óleo especial, composto pela um moinho de azeite e mais 4 especiarias. Eu não vou especificá-las aqui, caso você tenha interesse. Esse livro mostra detalhes de como é composto, mas o que ele faz é a mescla da humanidade com a divindade. Esse óleo era sagrado e dava ao homem essa qualificação para servir ao Senhor. Hoje, esse óleo sagrado da unção é representado pelo Espírito, esse Espírito completo de Deus que entrou em nós, nos regenerou e hoje nos capacita também a sermos os ministros do Novo Testamento. Hoje todos nós podemos ser sumos sacerdotes, podemos oficializar e exercer ofícios na casa do Senhor. Fazer o quê? Servir a igreja, servir ao corpo, porque todos nós recebemos uma comissão do Senhor logo após a nossa conversão. Então, irmãos, o ministério do Antigo Testamento tinha sim um sumo sacerdote, uma casa escolhida, uma tribo escolhida. Hoje, todos nós que recebemos o Senhor temos essa oportunidade de nos tornarmos ministros da nova aliança. E basta que nós tenhamos esse coração de estar sempre pronto a arrepender, né? E além disso, também, esse sumo sacerdote ele tinha uma veste diferenciada. Ele tinha uma estola sacerdotal. E nessa estola, o interessante que eu vou destacar aqui é que ele carregava nos ombros as 12 tribos. 6 pedras representavam 6 tribos de um lado do ombro e 6 pedras representavam as outras 6 das 12 tribos de Israel. E a lição que eu ganho dessa vestimenta é que representa e tipifica que um sumo sacerdote, ele não cuida apenas da sua tribo, mas ele tem o cuidado com todo o povo e ora por todos. Por isso Paulo fala, me ponho de joelho por todos os santos. Essa também é uma lição que nós precisamos aprender.
E assim, algo que é uma advertência também muito séria que eu ganhei nesse capítulo é que quando Arão foi ungido, a casa dele também foi, né, juntamente com seus 4 filhos, e ali mostra que Deus, ele tem um modo específico de que nós o sirvamos. Ele quer que nós o sirvamos da maneira dele. E a maneira de Deus é como ele designou. O sacerdote tinha que oferecer um fogo que vinha do próprio céu. O próprio Senhor era o fogo que queimava as ofertas. Em dado momento, Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos de Arão, na hora de oferecer sacrifício, colocaram fogo nos seus próprios incensários, da sua maneira. Deus os rejeitou, tanto que os puniu com a morte. Irmãos, nós, como ministros do Novo Testamento, também temos que aprender a servir conforme a vontade do Senhor. Não nos deixemos levar pelas nossas muitas habilidades. Às vezes, no decorrer do tempo, né, de muito servir na igreja, nós nos acostumamos e aprendemos a fazer. Mas, irmãos, o serviço do Senhor é santo, é puro. Nós precisamos depender do Senhor como se fosse a primeira vez sempre e deixar o Senhor ser a primazia, nunca esquecendo de que o Senhor tem o seu jeito e a sua maneira. Então, irmãos, desse capítulo tem várias lições, mas o que eu desfrutei foram esses pontos, né? E principalmente saber que, assim como no Velho Testamento, homens foram usados por Deus, comissionados por Deus para servi-lo, hoje todos nós no Novo Testamento também fomos. Assim como Arão e sua casa foi ungida para ser oficiar na casa do Senhor, hoje nós também podemos fazê-lo na igreja. E nós não podemos fazer de qualquer maneira, porque assim como Nadab e Abiú sofreu fortemente, nós também podemos sofrer com morte espiritual ao fazermos as coisas da nossa própria maneira. Que o Senhor possa nos ensinar a ser ministros do Novo Testamento e sermos gratos por essa honra de servir ao Senhor, de ser escolhidas ou escolhidos pelo Senhor para servi-lo. Isso é um privilégio que o Senhor conceda em nosso coração, sempre um coração puro de servi-lo e de agradá-lo, não de nossa própria maneira, mas conforme a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Se você gostou desse vídeo e tem interesse de conhecer mais detalhes, possa ler, está disponível pela editora Árvore da Vida. É só pedir para um dos nossos comportores entrar em contato e se inteirar melhor de detalhes que nós não mencionamos aqui. Até a próxima, deixe seu like e continue nos acompanhando. Outros capítulos ainda virão com muito mais informações e riquezas referentes aos servos do Senhor do Novo Testamento e do Velho Testamento. Até a próxima!